Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo da CenterTech em mais uma aula. Hoje a gente vai estar aprendendo a estar analisando um aparelho com a arquitetura, com a sua engenharia do tipo V8, um aparelho que não carrega, que tem um carregamento totalmente bloqueado. A gente simulou aqui uma falha de carregamento e a gente vai estar mostrando como você pode estar procedendo e claro, a gente também vai estar passando desde a parte básica, chegando ao nível mais avançado, que independente do aparelho, independente da falha, técnicas utilizadas durante esse vídeo, durante essa aula, você pode estar também utilizando e colocando em prática em outros aparelhos também, perfeito? Eu tenho aqui um J2 Prime, ele é um aparelho que ele está ligando, como eu falei, eu simulei a falha, mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, aparelho ligando, normal, viu? Tá ligado, mas a gente vai botar para carregar e vai ver se esse aparelho carrega. Eu tenho aqui, ó, no vídeo, aqui embaixo, na verdade, no vídeo, um USB Charge e tenho o meu cabo USB conectado à porta de número 1. A porta de número 1, a gente vai conectar o cabo e vamos ver se esse aparelho tem algum consumo, se ele chama bateria ou não. Notem que o cabo está conectado, porém na porta 1 do meu USB Charge, que seria aqui em cima, senhores, ó, aqui em cima, ele não está chamando bateria. Ele tinha que estar buscando bateria, pelo menos 1, 2 e zerar. 1, 2 e zerar, ou até mesmo chamar, ou seja, consumir como que 1 ampere de corrente, que seria o carregamento normal desse aparelho. Mesmo assim, não tem consumo, mas como vocês viram, é um aparelho que está carregando. Perfeito? Então, se eu tenho um aparelho desse, isso aqui seria uma falha que acontece muito nesses aparelhos, tanto no J2 como também em aparelhos mais atuais também, devido a sua arquitetura. E uma vez o IFPMIC, temos malhas que, embora muitas vezes a gente vai fazer uma análise, a gente fica somente nisso. O que que seria? Conectei um cabo USB e vou mapeando do meu conector até o meu IFPMIC, aonde está acoplado dentro dele o meu CI de carga. Até aí, perfeito, está totalmente correto. Porém, muitas vezes deixamos de analisar malhas após o IFPMIC. Mas como assim, Rodrigo? O que, que tem a ver uma malha após o IFPMIC se eu quero que ele carregue, se ele está chegando tensão de entrada no CI de carga? Então, ele tinha que pelo menos carregar. Perfeito? Não, porque tem malhas que bloqueiam o carregamento total do aparelho e mesmo assim deixam o aparelho ligar normal, certo? Vamos estar analisando, como eu falei, a gente vai estar identificando aqui essa falha. É uma falha que foi simulada, certo? Foi simulada para estar mostrando, para servir de base para o nosso treinamento, para a nossa aula de hoje. Vou conectar aqui o cabo USB. Notem que o cabo USB está conectado, mesmo assim não está chamando bateria lá no USB Charge. E a gente vai estar utilizando aqui o multímetro na escala de tensão contínua, já está na tela. Ponta negativa no negativo da minha placa, pode ser qualquer parte, e a positiva aqui na minha malha V-Bus. E notem que eu tenho uma tensão de 5.2 volts presente, perfeito? Mesmo assim no USB Charge não tenho consumo de bateria nenhuma. Qual seria o próximo passo agora? Eu posso estar aplicando teste de condução reversa nas malhas, desde a malha V-Bus até a malha GND. A gente vai estar fazendo esse teste também e vai estar verificando também se o nosso IFPMIC está recebendo uma tensão de 5 volts. Então eu tenho aqui o meu conector USB. Vou trocar aqui a escala no multímetro para a escala de semicondutor, que seria a escala de diodo. Agora a minha ponta positiva vai no GND e a negativa aonde eu quero fazer os testes, que seriam da minha malha V-Bus até o meu GND. Então vamos lá. Vou colocar aqui no GND. Vou colocar aqui para vocês estarem vendo que está no GND, ó, certo? E com a ponta negativa, na malha V-Bus, eu tenho como que 496 mV. Perfeito. Malha de dados negativo, 660. Malha de dados positivo, 660, porque tem que andar de mãos dadas, os valores têm que ser aproximados. ID, 510 e o meu GND, 0.
Perfeito? Até aí tudo bem. Mas isso me garante que o aparelho vai estar carregando? Não. Isso só me garante que as malhas estão interligadas a um semicondutor, que seria o meu CI, o meu IFPMIC, mas não me garante que ele vai carregar, porque também possa ser que o próprio IFPMIC esteja com defeito. Então a gente vai estar vendo agora se o IFPMIC está recebendo essa tensão de alimentação através agora do plano esquemático, que seria o nosso esquema elétrico. Eu tenho aqui o layout do J2 e tenho o esquema elétrico do J2 Prime também. A gente vai estar procurando aqui por IFC 4000, dois cliques nele, campo de busca. Venho aqui e vou colar no esquema elétrico que a gente vai procurar. Encontrei bem aqui, ó, o meu IFC 4000. E como a gente viu, temos 5 malhas, que seria da minha malha VBus, USB dados negativo, DN, USB dados positivo, que seria USB DP, USB ID, que seria identificação, OTG, que seria identificação de periféricos, não tem nada a ver com raio de carga, que função de raio de carga seria do meu IC Charge, e tenho a minha malha GND, perfeito? Então eu tenho aqui as 5 malhas. A gente quer saber até onde essa malha vai e a gente quer saber qual seria o último componente antes do IFPMIC para a gente estar testando e vendo se está chegando uma tensão de 5 volts aproximado também nele, certo? Então, vindo aqui, eu tenho aqui o pino 1. E se eu for seguir a malha do pino 1, ela vem direto e vim para cá para esse circuito integrado, que nada mais é, provavelmente que deve ser que um OVP. Não está escrito aqui, mas possa ser que sim, seja um OVP, que eu tenho aqui in de input e out de output, ou seja, de entrada e de saída, certo? E outros terminais ligado ao meu GND. Antes, tenho aqui depois, na verdade, a L4008 e tenho aqui CHG, que seria de charge e in de entrada e 5P0 de 5 volts. Então, eu vou estar pesquisando aqui também, ou eu posso, para ficar mais fácil também, porque é tipo assim, senhores, temos que prestar atenção nos detalhes. Muitas vezes, o nosso sucesso em reparar uma placa, a gente acaba deixando a desejar por não prestar atenção nos detalhes. Então, eu tenho aqui esse circuito integrado. Eu simplesmente não posso logo direto no IFPMIC, mas eu posso verificar aqui, ó, porque ele também pode estar bloqueando o meu carregamento, certo? Então, eu venho aqui na L4008, dou 2 cliques nela e venho aqui no meu layout e vou procurar para ver aonde é que está a L4008. E ela se encontra aqui em cima, ao lado do U4007, e o CI que a gente viu antes seria o U4006, que seria esse aqui. Então, vindo aqui no U4007, vamos ver quem é o U4007, voltamos no esquema elétrico e vamos pesquisar aqui. E, por sua vez, ele selecionou aqui para mim, e se eu diminuir mais aqui um pouco o zoom, olha o que aparece para mim, IFPMIC, certo? Eu tenho aqui o meu IFPMIC e dentro do meu IFPMIC eu tenho a parte de carga, o meu CI de carga. Então, o último componente que eu posso estar testando no meu IFPMIC seria o capacitor C4067, mas também tenho que me lembrar, tenho que ver também que eu tenho também a bobina AL, porque a bobina, se por sua vez o filamento interno dela tiver partido, essa tensão vai chegar de um lado e do outro lado ela não vai passar. Então, a gente tem que ter tensão antes e depois da bobina, e depois da bobina até o meu capacitor. E do capacitor isso me garante que o meu CI está sendo carregado, ou seja, por 5 volts. Isso me garante que o meu CI está sendo alimentado por 5 volts, mas também não me garante que o CI também está bom, não é verdade? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar verificando agora na bobina L4008 se temos 5 volts presente. Perfeito? Voltamos aqui no nosso microscópio e vamos estar localizando aqui que seria essa bobina aqui, senhores.
multímetro na escala de tensão contínua voltão, porque vamos verificar aqui a voltagem, a tensão que ela está recebendo, GND no GND, e teríamos que testar em ambos os lados das bobinas, perfeito? Então tem que haver 5 volts. Vamos conectar o cabo USB novamente no aparelho, aqui no nosso conector USB. Só lembrando, notem que ainda não tenho consumo de bateria, aliás, no meu USB Charge, na porta 1 continua 0, não tenho consumo. Então, eu vou estar com a ponta negativa do meu multímetro na escala de continuidade no negativo e com a ponta positiva a gente vai estar testando aqui e olhem só, 5.2 volts presente de um lado da bobina e do outro lado mais 5.2 volts presente também. Então, não é por bobina e nem mesmo pelo próprio circuito integrado que está antes que o meu aparelho não está sendo alimentado por 5 volts, que ele não está recebendo essa tensão lá do meu conector USB, certo? Então, olha só, aí a gente volta novamente aqui no esquema elétrico e a gente continua a nossa análise. O próximo passo aqui seria o capacitor C4067, que é o último componente a qual essa tensão entra nas bordas de solda A4, A5 e B4. Então, seria esse capacitor aqui, ó. Dou 2 cliques nele, voltamos aqui e vamos pesquisar e rapidamente ele encontra bem aqui em cima da bobina, ao lado da bobina. Então, voltamos aqui no nosso microscópio e o capacitor seria esse capacitor aqui, ó. Tem que ter 5 volts aqui presente também. Perfeito? E olhem lá no multímetro, 5.2 volts presente. Então, o meu IFPMIC está recebendo a tensão de 5 volts lá do meu conector USB, mesmo assim não me apresenta sinal de carga. Então, o que eu faço agora? Substituo o IFPMIC? Ainda não. Ainda não. A gente não vai substituir IFPMIC. Por quê? Como eu falei para os senhores, eu vou desconectar aqui o meu cabo USB. A gente vai estar fazendo os testes em volta do meu IFPMIC e como eu falei para os senhores, a gente simulou uma falha que acontece muito, não só nesse aparelho, como em outros aparelhos também, que seria quem nunca pegou um aparelho desse, que trocou 2, 3 IFPMIC e o mesmo não carregou, porque alguns desses 3 capacitores aqui estava apresentando ou uma fuga ou um curto-circuito. Porque o que acontece? Esses capacitores, olha só, notem que bem aqui tem um fio de jumper. E mesmo assim o aparelho ligou. Eu mostrei o aparelho para vocês ligado. Eu liguei o aparelho no começo do vídeo, perfeito? E mesmo assim o aparelho ligou. Vamos ver do que se trata esses 3 capacitores e a malha a qual ele se encontra. Lembrando, mais uma vez, que não tem consumo nenhum no USB Charge, perfeito? Então, voltamos aqui no nosso esquema elétrico. E os capacitores seriam esses 3 aqui. E o capacitor a qual foi simulado a falha seria o C4073. 2 cliques nele. Venho aqui agora no esquema elétrico e vamos procurar. E ele se encontra aqui, senhores. Esse capacitor aqui, com uma tolerância de trabalho de 6.3 volts de 22.000 nanofarad. Perfeito? Então, e a malha a qual ele se encontra seria essa malha aqui, ó, LX Charge, que também é uma malha positiva para carregamento. Aí você me fala, mas se é uma malha positiva, se está fechado um curto, o aparelho não tinha que ligar. Porém, essa malha é uma malha positiva para que ela supra as necessidades do meu carregamento no aparelho. Como assim? Eu tenho esses 3 capacitores aqui que eles vão servir para que o bloco de carregamento funcione de uma maneira melhor, mais estável, que quando necessário vai estar também ali, que vai estar armazenando carga e vai estar suprindo o bloco de carregamento. E eu tenho aqui mais em cima também, que como eu falei para os senhores, é um aparelho mais antigo, porém técnicas podem ser utilizadas em aparelhos mais atuais por causa que estão dando muito defeito nas malhas VMID, que seria essa malha aqui, senhores, a malha VMID, certo?
Então, o que que acontece? Na malha VMID eu tenho esses dois capacitores que estão ali como se fosse uma bateria. Eles vão se autocarregar e, quando necessário, também vai estar suprindo o bloco de carregamento. E se acaso um deles entrar em curto-circuito ou ficar em fuga, estiver em fuga de corrente, pode estar impedindo. Possa ser que você coloque para carregar, lhe dê raio de carga e zere. Bote para carregar, apareça no USB Charge um consumo de bateria e zere. E fique nisso, porque pode ser uma falha pela VMID. Então, como eu falei para os senhores, essas duas malhas LX, CHG de Charge e a VMID são duas malhas importantes para que o carregamento, muitas vezes estão sendo bloqueado. Não é porque o meu IFPMIC sim pode dar defeito, pode, mas essas malhas aqui, vamos dar atenção a essas malhas também. E como eu mostrei para os senhores, o capacitor C4077 tem um field jumper, a qual a gente vai estar fazendo o teste. Continuamos com a escala de diodo, a gente vai estar utilizando aqui a escala de diodo e temos que ter um valor em condução reversa de aproximadamente 350 a 500 milivolts nessas malhas. Ponta positiva no negativo e a ponta negativa nos contatos. De um lado ele vai ter que dar 0, como mostra no multímetro, e do outro lado teria que ter um valor e ele me mostra 0. Por que me mostra 0? Por causa que foi fechado um curto aqui. Vamos à malha VMID, que seria esses capacitores aqui, ó. De um lado ele tem que me apresentar um valor de 0 e do outro lado tem que ter um valor em condição reversa, que aqui como está 384 milivolts. Mesmo assim o aparelho não carrega. Então o que a gente vai estar fazendo agora? Vamos supor que aqui onde foi simulado a nossa falha, esse capacitor aqui tivesse em curto ou em fuga, aonde foi soldado esse fio. Eu vou estar removendo ele agora e a gente vai verificar se o valor volta de um lado e se o aparelho já carrega através do nosso USB Charge. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou estar tirando ele aqui. Isso aqui, senhores, olha só, eu retirei ele, era somente um fio, tá? Retirei. A gente vai estar testando novamente com a ponta do multímetro na escala de diodo, positivo aqui do meu multímetro no GND e o negativo do multímetro, novamente de um lado ele vai me dar um valor de 0, como deu 0, e do outro lado ele tem que me dar um valor em condição reversa agora de 370 milivolts aproximado. Agora sim, perfeito. Vamos ver se o aparelho já se encontra carregando. Antes de eu conectar, antes de eu colocar ele aqui na base com bateria, eu vou somente conectar o cabo USB e vamos ver se através do cabo USB, no USB Charge aqui embaixo, na porta 1, ele já reconhece o cabo USB. Conectei, olha só, já reconheceu para mim através da porta 1. Aqui em cima, senhores, olha só, aqui em cima já reconheceu na porta 1. Então, o que eu aprendo com isso? Simplesmente, eu não posso, se eu testei do conector USB até o meu CI de carga, tá chegando tensão, mesmo assim não carrega, eu não posso simplesmente tá trocando o IFPMIC. Eu tenho que também verificar malhas em volta e até mesmo malha após o meu IFPMIC, porque possa ser que alguma dessas malhas, algum capacitor, alguém possa estar em fuga ou em curto-circuito, impedindo o meu aparelho de estar carregando. Aí eu troco um circuito, troco 2, 3 IFPMIC, mesmo assim não carrega, e eu acabo achando que o defeito seria por outro setor ou até mesmo condenando o aparelho, quando na verdade seria a questão de a gente fazer uma boa análise e prestar atenção nos detalhes. Então a gente vai estar estudando mais a fundo o esquema elétrico para que a gente possa estar aprendendo a estar fazendo, a estar lendo e estar fazendo as medições de maneira correta, perfeito? Agora sim, eu vou colocar, notem que é o mesmo aparelho, certo? Tá aqui o capacitor, a qual eu removi o fio do jumper, olha só, é o mesmo capacitor. Eu vou estar colocando de volta ele aqui no display, na sua base. Vou colocar aqui a bateria.
e vou colocar no carregador. Notem o consumo na porta 1, tem que consumir aproximadamente 1 ampere ou acima de 1 ampere, dependendo do nível de carga que a minha bateria tem, e o aparelho tem que chamar a bateria e acender a minha tela. Olha só, já reconheceu na porta 1, e como 1.1 ampere, aparelho com consumo de carga normal. Perfeito? Tá aqui o aparelho já no raio de carga e o consumo do aparelho normal, senhores. Perfeito? Então, já carregando normalmente. Então, era isso que eu queria passar para vocês. A gente analisou desde o conector USB, fez os testes de condução reversa, verificou se tinha tensão após conectar o cabo no nosso conector USB, testou as malhas, verificou se o nosso IF-PMIC estava recebendo 5.2 volts e também verificou as malhas VMID, que são malhas importantes para o carregamento do aparelho funcionar perfeitamente, tá certo? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você e até a próxima aula, tá bom? Abraço pessoal, sucesso nos reparos!